Boa noite, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. É bom estarmos juntos para louvar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. E hoje, quinta-feira, nós vamos começar uma nova etapa. Nós vamos começar a estudar nas quintas-feiras à noite, online. E para aqueles irmãos que quiserem também estar conosco presencial, podem estar, que será uma bênção, uma alegria, né? Assim como o Armandinho e a Marli estão sempre conosco, né? Os irmãos também quiserem, podem estar conosco, venha preparado para este momento de estudo. E é um momento assim muito gostoso, um momento assim celestial, né? Porque é o estudo da palavra do Senhor nosso Deus. E que você aproveite essa oportunidade para estar estudando a palavra do Senhor nosso Deus todas as quintas-feiras, até que compreendamos que seja possível fazer a reunião nos lares, né? Como nós tínhamos nossos grupos. Enquanto isso, nós estaremos estudando, né, online e presencial aqui na igreja. Fica assim aberto o convite para você estar conosco, se não na sua casa online toda quinta-feira, como era de costume, estudar a palavra do Senhor nosso Deus aí na sua casa. Eu quero convidar você para, neste momento, no Salmo de número 119, que hoje nós estaremos estudando, falando sobre as solas, e nós vamos falar primeiro sola escritura, ou somente a escritura. E no Salmo 119, no verso de número 95, ou melhor, 95, esse mesmo. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Amém. Vamos orar? Depois estaremos cantando 2 louvores com o nosso irmão Armando. Feche teus olhos, esteja orando. Hoje nós vamos falar sobre a Escritura, somente a Escritura. Não será muito demorado, será um tempo curto que nós estaremos juntos toda quinta-feira, mas será bem proveitoso para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus, para que você sinta sempre o desejo de estar toda quinta-feira conosco. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos ler a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento que podemos meditar na Tua Palavra, Senhor. Olha para nós, Senhor, e nos abençoe nessa noite. Abre, Deus, os nossos entendimentos e dá-nos sabedoria, Senhor. Sopra o Teu Santo Espírito sobre nós e inspira-nos, ó Deus, para ouvir a Tua voz e compreender o Teu querer e a Tua vontade para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, meu Deus, pedindo a direção e a orientação do Teu Santo Espírito sobre a minha vida neste momento, Pai, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Fala, Senhor, meu Deus, conosco nesta noite e orienta-nos através da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. 2 cânticos nós vamos estar entoando neste momento. Boa noite, irmãos. Vamos cantar 132, nosso cancioneiro, em adoração.
Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. E também do nosso cancioneiro, número 23, A Começar em Mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Pedir a Marli que esteja nos dirigindo a Deus em oração nesse momento. Oremos ao Senhor. Pai
Senhor querido, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui em tua casa, ó Pai. Que o Senhor, nesta noite, possa nos abençoar, Senhor, conforme o teu querer, Senhor. E que a pastora traga a tua mensagem, Senhor, porque possa falar aos nossos corações, Senhor. Vem estar conosco. Muito obrigado por mais esse dia, por esta oportunidade, ó Pai. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus por isso, irmãos. Nós temos esse privilégio de estar estudando a palavra do Senhor nosso Deus e nós queremos, nesta noite, falar sobre sola Escritura, ou somente a Escritura, somente a palavra do Senhor nosso Deus. A reforma do século XVI, ela foi deflagrada quando o monge Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra as indulgências e os desmandos que estavam acontecendo naquela ocasião, na época. A reforma foi uma inovação na igreja, né? Não foi uma inovação na vida da igreja, né? Mas foi uma volta à doutrina dos apóstolos, porque ela havia se desencaminhado, né, da palavra do Senhor nosso Deus. Quando Lutero tinha os seus 20 anos, que já procurava estudar, ele nunca tinha tido contato direto com a palavra do Senhor nosso Deus. A igreja, no período em que ela foi perseguida, muitos abandonaram, né, a fé e ficaram distantes. E aí, logo que isso aconteceu, nós vamos observar que a igreja se enfraqueceu muito. Mas depois do ano 300, quando a igreja é institucionalizada, muitos voltaram para a igreja. E uns vieram pela fé, mas outros vieram tão somente pelo interesse por aquilo que lhes era ofertado na ocasião. E então, a partir daí veio, né, muita coisa completamente fora dos ensinos dos apóstolos e que foram agregando à vida da igreja, foram agregando a fé, que se dizia a fé cristã, não? Mas que não era aquela fé genuína, aquela fé verdadeira, porque ela havia se distorcido, né? Estava longe daquela realidade da palavra do Senhor, o nosso Deus. A palavra tinha sido deixada de lado, né? A palavra tinha sido colocada longe do povo. As missas rezadas em latim, ninguém quase podia entender e compreender o que realmente estava sendo ensinado e a fé a respeito do Senhor, o nosso Deus. Então é num clima, né, num momento como este, que Lutero desperta, né, pelo conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus e procura buscar agora as 5 solas, que são as bases, né, da reforma protestante. É sola Escritura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christo, somente Cristo; e soli Deo gloria, todo louvor, toda honra e toda glória ao Senhor, o nosso Deus. A Escritura, a palavra do Senhor nosso Deus, ela é a essência da nossa fé. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, né? A sua origem não é origem humana. A origem da palavra do Senhor nosso Deus, ela é e vem do Senhor, o nosso Deus. Ela é inerrante em todo o seu conteúdo, infalível nas suas profecias e suficiente quanto ao seu propósito. Se nós olharmos para a palavra do Senhor nosso Deus,
partir da criação, nós vamos entender Gênesis 12, quando Deus escolhe um povo para conduzir esse povo, para santificar esse povo e conduzi-lo a Canaã prometida, lá em Abraão. Depois nós vemos nascer dessa mesma linhagem, né? Vai nascer o Messias, que é Jesus, para a salvação de toda a humanidade. Então, nós não precisamos e nem podemos acrescentar nada à palavra do Senhor nosso Deus, das nossas experiências, da tradição da igreja ou qualquer outra coisa que seja, porque nada legitima a palavra do Senhor nosso Deus, porque ela fala a respeito dela mesma e ela dá testemunho a respeito dela mesma, porque é do Senhor o nosso Deus. É claro que não podemos negar, né, que pessoas estudam, buscam compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Deus traz revelações através da sua palavra aos seus corações, mas isso não muda o conteúdo da palavra do Senhor nosso Deus. Cremos na ação do Espírito Santo de Deus, que as pessoas ensinam e pregam através do Espírito Santo de Deus. Mas a essência da palavra, ela não muda. Ninguém pode acrescentar nada a esta palavra. Quando os reformadores, né, declararam, né, sola a Escritura, somente a Escritura, eles estavam dizendo que a base da nossa fé precisa ser a palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, todo cristão precisa olhar e buscar a palavra do Senhor nosso Deus, ler e procurar entendimento da palavra do Senhor nosso Deus. Os crentes de Bereia, eles foram elogiados pelo apóstolo Paulo. Por que motivo? Porque eles buscavam na palavra do Senhor o nosso Deus. E a palavra do Senhor nosso Deus é suficientemente para nos conduzir ao propósito de Deus e vivermos para louvor, glória e honra do nome do Senhor. Ela é a nossa única regra de fé e prática. As Escrituras do Antigo e também do Novo Testamento, né? Somente elas são inspiradas por Deus para servir a Igreja de Cristo e para conduzir o povo de Deus ao propósito de Deus, salvação e vida eterna. Não queremos deixar aqui, né, e constranger alguns irmãos que sempre estão procurando ler a palavra do Senhor, e algumas pessoas dizem, mas o Senhor me revelou isto, aquilo, aquele outro, né? Porque a palavra do Senhor nosso Deus, ela fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, mas dentro do contexto em que ela foi escrita e da forma como ela foi escrita, né? Não podemos querer ter revelação além daquilo que já está escrito aqui para nós. Por isso nós usamos esse slogan, só a Escritura, somente a palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero, para nós compreendermos isto, eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Primeiro, só lembrando, né, quando Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús, o que é que Jesus conversa com os discípulos no caminho de Emaús? Ele não começa a falar a respeito dele, ou a respeito daquilo que eles estão vivendo, ou qualquer outra história que seja. Jesus vai lá no Antigo Testamento e começa a relatar para os discípulos a partir de Moisés, e ele vem contando toda a história de Deus na vida do seu povo. E é assim que ele traz à memória dos discípulos no caminho de Emaús toda a palavra do Senhor nosso Deus e faz com que eles olhem para Jesus e consigam ver no final Jesus, e eles dizem, mas não nos ardia o coração quando ele discorria sobre a palavra do Senhor nosso Deus? Como que dizendo, olha, essa palavra é a palavra de Deus, esse ensinamento é um ensinamento do Senhor. Como que isso não mexeu conosco, como isso não mexeu com os nossos corações, como isso não mexeu com o nosso entendimento, como isso não nos acordou para olhar para Jesus? Também
lá, amados irmãos, em Lucas, no capítulo de número 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Mesma coisa acontece ali com Jesus. Jesus vai falar ali com o inimigo que vem para tentá-lo, que vem para tirar daquele momento no qual ele está passando ali, de comunhão, profunda comunhão com o Pai, na ação do Espírito Santo de Deus, se preparando para enfrentar a cruz. O diabo vem até ele e tenta a Jesus, querendo que desviá-lo da missão a qual lhe estava proposta, e querendo oferecer a Jesus aquilo que já era de Jesus. E o que é que Jesus responde nas 3 vezes que o diabo vai tentar dissuadi-lo da sua missão? Jesus não faz outra coisa senão citar a palavra do Senhor nosso Deus. Ele diz: olha, está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não responde a Satanás com as suas próprias palavras, do seu próprio conhecimento. Ele poderia ter dito, mas ele buscou onde? A palavra do Senhor, o nosso Deus, mostrando que a sua vida estava pautada na palavra, e mostrando para nós que a nossa vida também, os nossos ensinamentos estão pautados na palavra do Senhor nosso Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, toda palavra que vem do Senhor, o nosso Deus. Quando ele diz: se prostrares e me adorares, ele diz, a palavra diz: tão somente ao seu Deus adorarás, e somente a ele prestarás cultos, onde está escrito? Na palavra do Senhor nosso Deus. Quando ele diz: olha, se você se atirar daqui, diga da ordem aos teus anjos, para que te socorram nos braços, Ele diz: está escrito, não tentarás ao Senhor seu Deus. Então Jesus usou a palavra para falar com Satanás lá no deserto, para enfrentar o inimigo lá no deserto, demonstrando para nós que essa palavra é suficiente para o nosso viver diário. Ela é a base para a nossa vida e precisa ser levado a sério no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para que não sejamos enganados por fábulas, para que encíclicas não sejam maiores que a palavra do Senhor nosso Deus, para que não existam pessoas que tenham uma palavra mais poderosa do que a palavra do Senhor nosso Deus. Precisamos compreender que só a palavra do Senhor nosso Deus é a verdade, e só ela é a fonte da nossa fé. Ela é a base da nossa fé, é a única regra de fé e prática de todos nós, os cristãos. Somente a palavra do Senhor, o nosso Deus. E isto acontece muitas vezes no nosso cotidiano por falta de conhecimento da palavra do Senhor. As pessoas andam por outros caminhos. Eu me recordo que uma vez uma pessoa, ela disse que ela era cristã, mas não conhecia nada da palavra de Cristo. Como que um cristão não pode conhecer nada da palavra de Cristo? Eu estava seguindo por um caminho, ela não concordou comigo, aí eu mostrei na Bíblia para ela o que estava escrito, e que era a Bíblia que ela acreditava, que ela aceitava como a sua fé, e que era a fé de seus pais também, mas ela não conhecia, e estava seguindo por outro caminho, por orientações extras bíblicas, que ela obteve conhecimento, mas que a Bíblia combatia, que estava em desacordo com a palavra. Aí ela teve que me dizer: pastor, o senhor tem razão, porque eu mostrei para ela na palavra do Senhor, o nosso Deus. E aí não tem discussão, aí não tem para ninguém, é na palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ler alguns textos com você, eu vou abrindo, e se você puder também ir abrindo aí na sua casa. Vamos começar ali no Evangelho de João. O Evangelho de João, é o evangelho que nós recomendamos sempre para as pessoas quando elas vão começar a ler a palavra do Senhor nosso Deus, que você comece pelo Evangelho de João,
É um evangelho prático de se ler. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, no verso de número 24. Veja bem o que é que Jesus diz. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Qual é a orientação que Jesus está dizendo aqui a respeito da salvação e da vida eterna? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. O que é que nós precisamos aprender a ouvir? Ouvir a palavra do Senhor, o nosso Deus. Às vezes nós queremos ler livros, queremos ver pregadores, queremos assistir palestras, mas nós precisamos, amados, ler a palavra do Senhor nosso Deus, buscar na palavra do Senhor nosso Deus, na fonte direta. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e falei para ele que eu usava só água, né, da torneira mesmo que é produzida, né, na nossa cidade aqui, colocada dentro dos nossos lares pela Sabesp, né? Usava tão somente um filtro. Aí ele falou assim: eu não tomo não, mas eu vou buscar direto numa fonte que tem, que eu conheço aí. Ele disse: olha, a água que eu tomo é melhor do que a sua, porque eu vou buscar na fonte. A sua passa, né, por tratamento e tudo mais, mas a minha é direto da fonte, né? E é assim que nós precisamos entender e compreender a palavra do Senhor nosso Deus e também fazer uso da palavra do Senhor nosso Deus no nosso dia a dia. Precisamos nos alimentar direto ali da palavra do Senhor nosso Deus. Não que nós não vamos ouvir ou ler ou buscar comentários e tudo mais, mas nós precisamos nos ater lendo a palavra do Senhor nosso Deus, crendo na palavra do Senhor nosso Deus, para que tenhamos a salvação e a vida eterna. E ainda no Evangelho de João, lá no versículo 20, o capítulo 20, João, no capítulo 20, vamos comigo lá, você vai passear um pouquinho pela Bíblia nesse dia aqui, para nós, já que estamos falando sobre a Bíblia, precisamos passear por ela, né? Senão, como é que faz? João 20, o verso de número 30 e o 31, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, muitos outros milagres foram feitos por Jesus, né? Muitas outras coisas Jesus realizou sobre a face da terra, mas ficaram registrados estes, né? Estes para nós, né? Estes sinais que são suficientes, né, para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nós nessa palavra, tenhamos a vida eterna. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, muitos outros milagres existem, mas este aqui, o que nós temos, ninguém precisa estar dizendo nada, nenhum outro testemunho. O fulano de tal ressuscitou, o outro lá fez aquele milagre. Isso não testifica a respeito de Jesus e da salvação e da vida eterna. O que está na palavra já precisa ser e deve ser suficiente para nós aceitarmos Jesus como único e suficiente Salvador. Os testemunhos são importantes? São importantes, sim. Né? Os milagres que acontecem nos nossos dias são importantes? Sim, são importantes. Mas eles não podem ocupar o lugar da palavra do Senhor nosso Deus, por exemplo, num culto. Você vai para um culto e ao invés de você ouvir a palavra, você vai ficar ouvindo outros testemunhos e não a palavra do Senhor nosso Deus. No nosso culto, a palavra precisa ocupar o lugar central. A meditação da palavra precisa ocupar um lugar central. Ela precisa ser lida e meditada e ensinada e precisa ocupar o lugar central do nosso culto. O culto reformado, somente a Escritura, a palavra do Senhor nosso Deus, possui o lugar central. Não é o pregador, nem o testemunho que a pessoa vai dar, mas a pregação da palavra é o centro do nosso culto.
né, ocupa o lugar central do nosso culto. Porque é através dela que Deus vai falar na sua vida. E precisamos entender isso, né, da seguinte forma, que um é aquele que está pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Todo pregador se prepara para ensinar a palavra. Ora antes de ensinar a palavra. Mas só que depois, quando eu estou pregando a palavra do Senhor nosso Deus, não sou eu que vou trabalhar os corações e a vida das pessoas. É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar a vida e o coração das pessoas, segundo a necessidade de cada uma delas, falando na palavra do Senhor nosso Deus e através dessa palavra do Senhor, o nosso Deus. Portanto, irmãos, o centro do nosso culto é a pregação da palavra. O centro do nosso culto é o momento do ensinamento da palavra do Senhor, o nosso Deus. E precisamos ser zelosos, porque é somente através desta palavra, como nós ouvimos, que nós passamos a crer em Jesus Cristo e que nós obtemos a salvação e a vida eterna. Não precisamos de doutrinas, né, por mais severas e sinceras que elas sejam, para corrigir, para tornar a pessoa um cristão verdadeiro. Porque não é aquilo que eu uso, né? Não é aquilo que eu uso, os costumes que eu tenho, que me faz uma pessoa cristã verdadeira. O que me faz uma pessoa cristã verdadeira é ser moldado pela palavra do Senhor nosso Deus. A igreja pode criar um monte de normas, um monte de regras, mas isso não vai edificar a vida do cristão para a salvação e para a vida eterna. Isso não vai mudar a vida dele também. O que pode mudar a vida de uma pessoa é a palavra do Senhor, o nosso Deus. É essa palavra que pode mudar. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Esse é um texto muito conhecido nosso, né? E que a dona Dilma gosta muito de utilizá-lo na escola dominical. Ela gosta muito de colocar esse texto na escola dominical. Olha só o que é que Paulo diz, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, duas coisas aqui. Primeiro, que Paulo nos chama a atenção. Permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu a palavra, então você permanece nessa palavra. Por favor, não fuja dessa palavra. Não queira ouvir outros ensinamentos a não ser a palavra do Senhor, o nosso Deus. Não seja seduzido por outros ensinamentos que são bons e parecem bons e tornam o culto mais agradável, mais alegre, assim. Não, olha, você permanece naquilo que você aprendeu. Não vai atrás de fábulas, alegorias. Permanece naquilo que você aprendeu e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Sabe de quem você aprendeu? Você aprendeu, no caso Paulo falando a Timóteo, aprendeu com Paulo. Então você sabe de quem você aprendeu. E sabe que eu sou fiel a esta palavra. E eu aprendi de Jesus, eu aprendi do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, permanecer nessa palavra que nós temos aprendido. E de quem nós recebemos. Quanta herança nós temos. Quanta herança nós temos? A herança da reforma, a herança dos pais da igreja. Desta palavra que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que foram criadas no Evangelho, que conhecem esse Evangelho, que receberam esse Evangelho de seus pais, e hoje andam longe do Senhor, andam distante dos caminhos do Senhor. Presta atenção, volte-se para a palavra. Lembre com quem você aprendeu essa palavra. Lembre quem te ensinou essa palavra. E aí ele diz, né, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde pequeno você foi ensinado assim. Então,
Use dessa palavra para a sua vida. E aí então ele começa a descortinar sobre esta palavra para nós aqui, né? Da importância dessa palavra na nossa vida e da ação dessa palavra na nossa vida, né? Toda a escritura é inspirada por Deus. Toda escritura é inspirada por Deus. O que Paulo está dizendo? Olha, pega aí, de Gênesis a Apocalipse, Novo e Antigo Testamento. Essa escritura é inspirada por Deus. Ela se completa no Novo e no Antigo Testamento. Ela relata do Antigo no Novo e do Novo no Antigo Testamento. Essa escritura, somente a escritura, somente a palavra do Senhor nosso Deus é inspirada por Ele. O demais é inspiração humana e não serve para nada. E ele diz, inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino. Ela é excelente para o ensino. Você não precisa de ficar buscando mais nada em lugar nenhum. Usa a palavra que você vai ver a transformação. Usa a palavra que você vai ver a mudança. Usa a palavra que você vai ver o desenvolvimento. Usa a palavra que você vai ver a pessoa realmente crescer. Mas essa palavra que é útil para o ensino, para a edificação da pessoa, ela também é útil para a repreensão. Repreenda na palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, ela nos corrige com fidelidade. Ela nos corrige com severidade. Mas também corrige com muito amor. Esta palavra nos repreende para nos trazer de volta para o caminho do Senhor nosso Deus. Use a palavra, não queira usar a força do homem. O próprio profeta já diz, nem por força, nem por violência, mas pela palavra do Senhor o nosso Deus. Pelo Espírito do Senhor o nosso Deus. Ela é útil para a correção. Vai fazer uma correção? Corrige na palavra. Se você corrige na palavra, não tem discussão. Você mostra na palavra, não tem para onde ir. É aquilo que está sendo ensinado. Também é para a educação na justiça. E quando nós falamos que a palavra do Senhor nosso Deus, ela é importante para a educação na justiça, nós estamos observando aqui os dois lados. Tanto a justiça do homem, quanto a justiça de Deus. Não podemos esquecer nem de uma e nem de outra, porque quando nós violamos uma, nós já estamos também violando a outra, né? Educação na justiça, aprendendo a praticar a justiça. A palavra do Senhor nosso Deus diz que o princípio de toda sabedoria é o conhecimento bíblico. Por quê? Aquele que conhece a Bíblia, se não existisse leis dos homens, ele jamais faria mal ou cometeria algum erro ou algum pecado. Porque ele pratica a palavra do Senhor nosso Deus. Para aquele que conhece a palavra do Senhor nosso Deus, para aquele que é educado na justiça, ele procura fazer o quê? A vontade do Senhor nosso Deus, que está acima de toda a lei do homem, está acima de toda a justiça do homem. Por isso que ele diz, olha, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, exatamente nesse sentido. Porque você nem é cobrado por aquilo que você observa da lei dos homens. Porque você observa a lei de Deus, que está acima da lei dos homens. Você vive uma vida acima da exigência dos homens, porque você procura praticar a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é por isso que Paulo diz, olha, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Você vai dizer, mas como que pode ser perfeito alguém sobre essa face da terra? Sim, é perfeito porque pratica a palavra do Senhor, o nosso Deus. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Em tudo na sua vida, ele procura fazer, não com a aprovação dos homens, porque alguém está me vendo, porque alguém está me observando, porque alguém vai me cobrar disso, alguém vai me cobrar daquilo. Não. Fazendo diante de Deus, para o louvor da glória do nome do Senhor nosso Deus,
Então, por isso, ele fala a respeito da perfeição e do estar habilitado para praticar a boa obra, para fazer boas coisas. E de onde vem tudo isso para nós? Da palavra do Senhor, o nosso Deus. Da palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ainda mais um texto com você, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Agora volta um pouquinho, né? Que você está em Efésios, volta um pouquinho lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 37 e 38. Novamente, aí nós continuamos aqui no apóstolo Paulo, mas daqui a pouco a gente sai um pouquinho do apóstolo Paulo e nós vamos para outros textos aqui. Mais três textos depois. Então, 1 Coríntios 14, 37 e 38, que eu disse que eu não ia demorar muito. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o outro de falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo aqui fala com os irmãos a respeito da questão dos dons. Eles não podem ser maior, mais importante do que a palavra do Senhor, o nosso Deus. Se alguém se considera, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Primeiro, a palavra do Senhor, o nosso Deus. E procurai com zelo o dom de profetizar. O que é o dom de profetizar? É o dom de falar da palavra do Senhor, nosso Deus. O dom de pregar o evangelho do Senhor, nosso Deus. Bem, vamos agora mais, eu falei 3, mas vamos só mais 2 textos. Hebreus 4:12, e depois nós vamos encerrar lá em Apocalipse. Hebreus 4:12. Espero que Hebreus continue na sua Bíblia, né? Porque às vezes fogem uns livros da Bíblia da gente, né? A gente procura e não encontra, né? A gente precisa lembrar da musiquinha lá, né? Hebreus 4:12. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, não, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Essa é a musiquinha que nós aprendemos da Bíblia, né? E às vezes para a gente encontrar o livro, a gente precisa lembrar da musiquinha, porque parece que o livro foge da nossa visão, né? Principalmente quando a gente vai procurar, né? Hebreus 4:12, ele diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja bem o que o escritor de Hebreus fala a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva. Então, quando você pega, né, e vai ler a palavra do Senhor nosso Deus, ela é viva porque ela fala ao seu coração na situação em que você se encontra. Às vezes você está pensando assim, mas meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Senhor, oh Deus, eu não estou conseguindo aqui discernir o que eu vou fazer, né? E você está ali naquela preocupação, e de repente chega alguém e fala da palavra do Senhor nosso Deus para você, e de repente parece que estoura uma bomba lá dentro de você, de repente parece fazer, né, acende uma luz lá dentro de você, e você consegue entender, discernir aquilo que você vai fazer, essa palavra que é viva. Se está precisando fazer alguma coisa, vai lá e abre a palavra do Senhor. Mas como que eu fui abrir nesse lugar aqui? Oh, mas como que... Deus está falando com você por intermédio de sua palavra, porque ela é viva. E aquilo que ela ensina é eficaz. Não tem como não dar certo. E é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Lembra que nós sempre queremos colocar a palavra lá dentro da cabeça da pessoa para que a pessoa mude de vida, né? Para que a pessoa se converta, aceita Jesus, né? E seja transformada, né? É só isso que nós temos que fazer. É falar sempre da palavra do Senhor nosso Deus. Falar sempre da palavra do Senhor nosso Deus. Aproveitar toda oportunidade, porque olha, ela penetra lá dentro, né? Como espada de 2 gumes, ela penetra, né? Vai rasgando e vai parar lá no centro da vida da pessoa. E aí acontece a conversão, a transformação, a mudança de vida. Quem é que pode fazer isso?
palavra do Senhor nosso Deus. Você vê a pessoa que estava aí perdida, né? Jogada na rua, né? Sendo escravo das drogas, de repente ela conhece a palavra do Senhor nosso Deus, que penetra lá no íntimo da vida dela, e ela consegue mudar de vida. Consegue deixar todas essas coisas para trás. Consegue viver uma vida nova. Porque ela penetra, né? E ele diz, olha, ele separa alma, espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Está com dúvida? Está com dificuldade a respeito daquilo que está se passando na sua mente, lá no seu coração? Vai lá para a palavra do Senhor nosso Deus. Vai lá conversar com o Senhor. É Ele que te dá discernimento. É Ele que te orienta no seu coração. Você não vai ter dúvida, não. Você vai ficar em dúvida se você quer ficar ouvindo os homens. As profecias e as profetadas, né? As encíclicas, né? E as tradições por aí, né? Mas se você for buscar na palavra do Senhor nosso Deus, você vai ter discernimento para a sua mente, para o seu coração, para todos os seus pensamentos. Mas eu falei que nós íamos para o último texto, mas eu preciso de ir lá no Antigo Testamento, eu preciso ir lá em Isaías antes de nós irmos para o Apocalipse, né? Para a gente entender que é de Gênesis e Apocalipse, e a palavra do Senhor nosso Deus, ela se completa. Lá em Isaías 8, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo de número 8. Eu estou aqui no 7, cheguei no 8. O verso de número 19 e depois o verso de número 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho? Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Versículo 21. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a esperança do seu povo. Lá no versículo 17, esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Vai ficar buscando nos adivinhos? Vai ficar buscando nos que xereriam e murmuram por aí, né? Não, nós vamos consultar ao nosso Deus. Quantas pessoas que você conhece, né, que vão atrás de necromantes, que vão atrás, né, de tantas benzedeiras que existem por aí, né, de tantas crendices populares que tem aí, né? Quantas pessoas, né, que tem medo de passar debaixo de escada, que tem medo de gato preto, que pega trevo de 4 folhas, nunca vi trevo de 4 folhas, se é trevo não pode ser de 4 folhas, né? Se é trevo é de 3, né? Aí tem que achar o trevo de 4 folhas, quando bota o pé de coelho no bolso lá, né? Ah, não pode quebrar espelho, né? E tal, tem uma crendice popular, uma coisa que enche o coração, a mente das pessoas por aí, né? E vai buscar na profetisa, e vai buscar lá no adivinho. Gente, o povo de Deus busca quem? Busca a Deus, busca a sua palavra. E para concluir, Apocalipse 22, 18 e 19. Apocalipse, nós concluímos aqui, viu, irmãos? Somente a Escritura, somente a palavra do Senhor, o nosso Deus. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve
as palavras da profecia deste livro testifico. O Senhor falando a respeito daqueles que ouvem as palavras deste livro, somente deste livro, somente a Escritura, somente a palavra do Senhor nosso Deus. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Não se pode acrescentar nada a esta palavra. Ela precisa ser ensinada na íntegra e como ela é. Não dá para acrescentar nada, nenhuma encíclica, nenhuma ordem, nenhuma dogma, nenhum outro ensinamento qualquer que seja. É somente a palavra do Senhor nosso Deus, ela é suficiente para ela mesma. E aquele que acrescentar, será acrescentado os flagelos que estão registrados nela. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que ensina, aquele que quer ensinar, aquele que conhece, ele precisa saber que ele precisa falar de acordo com o que está aqui nessa palavra, porque senão ele perderá a sua salvação, porque senão ele será destituído da graça, da glória do Senhor nosso Deus. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui nós concluímos: somente a Escritura, somente a palavra do Senhor nosso Deus. E ai daquele que tentar acrescentar algo além do que está escrito. Ai daquele que quiser ensinar algo além do que já está escrito. A palavra do Senhor nosso Deus é suficiente. A reforma foi um retorno aos ensinamentos dos apóstolos. E a sua base primeira foi a volta às Escrituras, que estavam abandonadas e esquecidas, que tinham sido deixadas de lado. A reforma trouxe a palavra do Senhor nosso Deus para a mão dos líderes religiosos e para a mão daqueles que creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ame sua Bíblia, leia sua Bíblia, se edifique através dela, porque é somente ela que pode te conduzir para a salvação e para a vida eterna. Nós concluímos aqui, amados irmãos, queremos que você tenha 3 compreensões. Primeiro, que há uma clara consciência de que o conceito da Escritura, como sendo o meio pelo qual Deus fala a nós. A Escritura é o meio pelo qual Deus fala a nós. As Escrituras são consideradas, portanto, como a autoridade final. A autoridade final nas coisas concernentes a Deus e a nossa relação com Ele e com os outros. Nós falamos aqui a respeito de justiça, nós praticamos justiça diante do Senhor nosso Deus, e aí então abrange toda a sociedade. As Escrituras são consideradas, portanto, como autoridade final nas coisas concernentes a Deus e aos homens. Em terceiro lugar, que nenhuma outra fonte de autoridade pode ser colocada do lado ou junto das Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A palavra do Senhor, o nosso Deus. E como ela mesma diz, quem andar por esse caminho terá lâmpada nos seus pés e terá luz no seu caminho. Amém? Queremos agradecer os irmãos por esse tempo que nós estamos juntos aqui, né? Os irmãos estão aqui conosco, está aqui a presbítera Edilene com o seu diácono Benedito, também a Marli e o Armandinho. Eu não faço como a Alziana faz, né, de ficar olhando lá os irmãos que estão em casa, viu? Eu deixo para a Alziana fazer isso na sexta-feira com os irmãos, tá bom? Eu
vou trabalhando mais dessa forma, citando os irmãos que estão aqui, não porque sejam mais ou menos importantes, mas porque estão aqui diante dos meus olhos. Mas você que está aí na sua casa, você está também diante dos olhos de Deus e no meu coração, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. No decorrer dos tempos, Pai, ela ficou esquecida e abandonada, mas depois foi trazida de volta para as mãos, para os olhos e para a vida do Teu povo. E nós estamos, ó Deus, agradecidos pela reforma protestante, Senhor, que trouxe de volta a palavra do Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa Tua palavra que nos ensina, que nos repreende, que nos exorta, que nos edifica, que nos conduz, Senhor, meu Deus, à salvação e à vida eterna. Ó Deus Todo-Poderoso, como diz o salmista, que se apague-se a nossa língua ao paladar, se nós nos esquecermos da Tua palavra, Senhor, mas que possamos sempre estar lembrando dela, Senhor, no nosso cotidiano, Senhor, e onde estivermos, ela seja, Senhor, meu Deus, sempre, ó Deus, o nosso alimento espiritual, seja sempre, ó Deus, a lâmpada para os nossos pés, seja sempre, ó Deus, a luz para o nosso caminho, Senhor, e que, ó Deus, ela possa nortear os nossos passos sempre, Pai. Nós pedimos, Senhor, que seja assim na vida de cada um dos Teus servos que estão em casa, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, Senhor, que todos sejam edificados para o louvor da Tua glória, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa também, Senhor, nós pedimos, Senhor, aqueles que não conhecem a Tua palavra ainda, Senhor, para que, ó Deus, eles tenham o privilégio de conhecer a Tua palavra, eles possam se voltar para a Tua palavra, Senhor, possam conhecer a Ti como único, suficiente Salvador, Senhor, e possam, Deus, desfrutar, Senhor, dessa vida maravilhosa que é, Senhor, viver na Tua palavra, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, na prática da Tua palavra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, somente a Tua palavra pode nos salvar e nos conceder vida eterna. Por isso, nós colocamos a nossa vida nela, os nossos corações nelas pedimos, edifica-nos sempre, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. E também, Senhor, nós queremos orar agora, pedir pelos nossos irmãos, os irmãos que nos pedem oração, Senhor, como hoje, ó Deus amado, o Senhor esteja visitando, Senhor, a família da Thelma Condon, Senhor, meu Deus, na vida da Natália, que não passou bem, mas obrigado porque o Senhor já está assistindo, ó Pai, neste dia, e que o Senhor continue dando a cura plena para ela, Senhor. Juntamente com ela, Senhor, abençoa todos os nomes que se encontram na salva de pedidos, Senhor. Juntamente com ela, Senhor, todos os nomes, Senhor, se encontram nos cadernos de oração, Senhor. Juntamente com ela, Senhor, todos os nomes, Senhor, meu Deus, que estão no coração e na mente dos irmãos, os quais, ó Deus, eles decidiram, ou foi pedido a eles orar nesse dia, Senhor. Que o Senhor traga, Senhor, saúde, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga, ó Deus, um renovo espiritual, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sobre, Deus, o avanço do coronavírus, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor, e pedimos, ó Deus, a Tua graça e o Teu amor sobre nós, para que vidas sejam curadas, Senhor, meu Deus, do coronavírus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que testemunhe, ó Deus, que existe um Deus que é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, um Deus que dá saúde e vida em abundância para aqueles que lhe servem, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Fica conosco, Pai, e nos abençoe. Dá-nos uma noite de sono e descanso tranquilo, debaixo da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia, em nome de Jesus. Feche teus olhos. O Armandinho vai estar fazendo um solo de violão aqui. Eu gostaria que você estivesse orando agora por esses segundos, por este minuto, e colocando a sua vida diante do Senhor, e sendo tocado pelo Senhor, vivificado pelo Senhor, e que a palavra do Senhor esteja presente no seu coração e na sua mente, em nome de Jesus. Feche teus olhos por alguns instantes. Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se dos ensinamentos do Senhor, através desse momento de solo de violão.